Giro Metropolitano para você no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Hoje, mais uma vez, com um assunto que já abordamos aqui em outras oportunidades. Claro que agora com uma temática, um olhar um pouco diferente, mas é um assunto que eu tenho certeza que você, morador da região metropolitana ou pessoa que visita a região metropolitana do Recife e de outras cidades, as cidades brasileiras no todo, identifica e quer saber como encarar esses desafios. Estamos falando da população de rua, as pessoas em situação de rua. E para isso, recebendo Humberto Miranda, professor da Universidade Federal Rural, UFRPE, coordenador da Escola de Conselhos de Pernambuco, pesquisador do campo da história das infâncias e dos direitos humanos, um especialista no tema. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio. Ô, Natália, satisfação grande reencontrar você. Igual. Né, nesse espaço, que é um espaço de prestação de contas. É tão importante a universidade estar junto, né, com um jornalismo sério, né, um jornalismo que busca atentar para as questões sociais. A gente fica muito honrado. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade. Professor, o senhor fala sobre questões sociais nesta abertura e a importância da sociedade estar inserida nessa discussão. E muitas pessoas acham que isso é um problema que não é delas. Que não é problema porque eu tenho a minha casa, eu entro no meu carro, eu vou para o meu trabalho e volto, busco meus filhos na escola. Eu vou chamar de problemática, mas o senhor fique à vontade para chamar como quiser, inclusive categorizar da maneira mais correta possível. Essa problemática, pessoas em situação de rua, é assunto de todo mundo ou só dessas pessoas? É um assunto de todos nós. Né? É um assunto de todos nós porque ela pode nos tocar diretamente do ponto de vista, né, de termos dentro do nosso ciclo de convívio alguém muito próximo que já passou por essa situação, né, que está passando ou pode passar, ou que de uma certa forma, né, não está bem participando, convivendo com a gente, mas que a nossa consciência cidadã, patriótica, né, nosso espírito coletivo, né, eu tenho uma lógica, né, que vem de setores que não é nem da universidade, vem da igreja, que diz que, acho que o Papa Francisco, que cunhou a ideia de que a cidade, né, o nosso estado é a casa comum, nosso país é a casa comum. Né? Então, se é uma casa comum, se a gente vive numa cidade, né, que ela é minha, é sua, os nossos que estão em situação de rua é também nossos irmãos. Né? Então, acho que a gente são também nossos irmãos. Então, eu penso que é um dever cidadão da gente trabalhar no sentido de fazer com que esse problema seja enfrentado de maneira ética, tecnicamente adequada, mas humanamente possível, né? Porque transitar, por exemplo, no campo, né, de uma região como do centro do Recife ou no centro de Olinda, já que a gente está num giro metropolitano, né, e a gente se depara com pessoas que nos abordam, das pessoas que, né, trazem inclusive cenas, né, fazem parte de cenários que nos sensibilizam. Se isso nos afeta, acaba também sendo um problema nosso. Por vezes você passa por um local, professor, e aquela pessoa começa a fazer parte da sua rotina, porque Sim. Você vê, enquanto morador, sempre aquela pessoa naquele local. Isso. Mas você está indo para o conforto do seu lar e aquela pessoa continua ali. Conheço casos, professor, por exemplo, não, ele é muito querido, um menino gentil, infelizmente por situações variadas acabou indo para a rua, mas me ajuda com as compras e leva até a porta do prédio, não é? Isso. As pessoas começam a estabelecer essas relações e, claro, deixar muito aqui aberto para quem está nos acompanhando. Sabemos que existem graus de violência que precisam ser discutidos também, mas incorpora-se a presença de pessoas que não têm um lar à nossa rotina. Sim, não tem CEP, né? Possuem vínculos familiares, né, fragilizados ou efetivamente corrompidos, né, e não estão na rua, muitos deles, não é porque querem, é porque a condição, né, a situação, tanto é que a gente fala de pessoas em situação de rua,
não morador de rua, né? Não, esse tipo, né, de terminologia, inclusive, está sendo também evitada, mas essas pessoas em situação de rua, elas possuem trajetórias múltiplas e elas precisam ser respeitadas, né? Porque elas estão lá fazendo parte do nosso convívio. E essa tua pergunta suscita também uma outra questão, né? Porque há um discurso, a narrativa, que, né, tende a falar de invisíveis, né? Pessoas invisíveis. Não, eles não são invisíveis, né? Eles estão lá fazendo parte do cenário urbano, né? Então, eu penso que a gente deve se preocupar no sentido, inclusive, de cobrar a quem deve ser cobrado políticas específicas, né, para essas pessoas, porque a cidade, né, também é para eles, né? Sim. Também essa cidade que deve acolher no sentido de apontar expectativa para superar qualquer tipo de situação de vulnerabilidade e de violação de direitos humanos. Já, professor Humberto, eu vou querer entrar em alguns números. Sei que o senhor já participou de pesquisas, tem dados a respeito desta situação. Agora, quando o senhor fala numa cidade para todos, e esta construção social que busca se fazer, que nós falamos aqui com muita frequência no Giro Metropolitano, uma cidade que seja boa para quem mora em morro, para quem mora em área de risco, para quem usa transporte público, para quem anda de carro, uma cidade sustentável para todos. Quando o senhor fala disso, eu lembro dos espaços de praças, por exemplo. As praças, as calçadas, que são em muitos momentos ocupados e feitos de lar por essa população em vulnerabilidade, pela população de rua. A Prefeitura do Recife, já há algum tempo, desde a primeira gestão do prefeito João Campos, que agora está no segundo mandato, tem investido muito em praças, novas praças, revitalização de praças, concessão, mais recentemente, de 4 parques grandes e importantes da cidade, exemplo do Parque da Jaqueira, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas em situação de rua continuam indo a essas praças, a esses parques e fazendo de algum deles moradia. Ao mesmo passo, professor, em que nós vemos que isso é prioridade para uma gestão, fazer investimentos nesta área, que é lazer, e a Constituição, ela obriga os gestores a preconizarem o lazer e a cultura e a comunidade, aos moradores, vemos que essas pessoas têm aquele local como moradia. Essa lógica, ela talvez precisaria ser balanceada de outra maneira com os investimentos? Sim. Primeiro que é muito importante cuidar das praças, porque elas são vias públicas, como você bem disse, e são nas praças, nas ruas que a gente, né, busca, né, diferentes formas de convívio, né? Mas diante dessas pessoas é importante a gente perceber que existem outras políticas públicas que precisam também, né, ser efetivadas, né? E a gente que participou do censo da população de rua, né, tive a honra, né, enquanto pesquisador, de coordenar o censo da população de rua do Recife, que foi um censo que me fez perceber a cidade, não só eu, mas toda a equipe da UFRPE, né, de inclusive servidores da prefeitura, pessoas dos movimentos sociais também tiveram comigo, porque é uma experiência, Natália, muito importante, né? Você construiu o censo não para as populações, mas com escuta, né? E as pessoas em situação de rua participaram da nossa equipe. A gente selecionou. E uma das questões mais importantes que a gente viu foi a ocupação, né, dos espaços públicos, né, como moradia, né, temporária, como espaço para descanso, né, muitos deles sendo acompanhados sempre do seu cachorrinho, né, levando pertences que tem ali. E de fato, né, esse é algo que precisa ser enfrentado. Ou seja, o processo de requalificação das praças, desses espaços urbanos, são importantes. Mas eles devem ser acompanhados de outras políticas, que é exatamente de assistência dessas pessoas que muitas vezes, né, utilizam a praça, como você bem disse, para outras finalidades, né? E ninguém utiliza a praça para outra finalidade, como para moradia, para dormir da temporada, né, para alimentação, né, para medicância. São várias apropriações desses espaços urbanos, né? E a história do Recife ela é marcada por isso, Natália, né? Desde o período colonial, a gente tem pessoas em situação de rua utilizando espaços urbanos
né, se apropriando desses espaços para essas diferentes finalidades. Então, a tua pergunta ela é muito importante, porque ela diz o seguinte: para além de todo desse investimento, que é importante, né, é necessário perceber que Recife precisa de outras políticas que, inclusive, né, possibilite que essas pessoas passem a utilizar esses espaços para o seu devido fim, né? Porque no censo a gente perguntava o que é que essas pessoas se divertem na cidade, quais os locais de diversão, né? Porque diversão é um direito humano, né, Natália? Sim. Todos nós precisamos para sobreviver. E o censo aponta que as nossas pessoas que vivem, eles não se divertem, eles não utilizam espaços públicos, né, que em princípio seria para você descansar, para ter um contato com a natureza. Não, eles não têm essa experiência de vida, né? Inclusive, isso também, né, evidencia os problemas de saúde socioemocional dessas pessoas. A gente encontrou várias pessoas em situação de adoecimento mental, né? Então, é necessário que se cuide da praça, mas se cuide das pessoas. E essas pessoas em situação de rua precisam de quê? De moradia digna, né? De espaços de acolhimento, mesmo que temporário, né? Albergues, hotéis de 24 horas, né? E então, assim, que a gente tenha, né, nesse Recife que acolhe, que cuida desse espaço público, também política para, né, essas pessoas. E o que eu vejo como alternativa é a questão da moradia, de espaços, né, de acolhimento, mesmo que temporário, para que a gente tenha, né, uma cidade que atenda essas diferentes demandas, né? Que realidade é essa hoje, professor? E aí, claro, Recife surge como esse expoente, a capital, cidade com maior recurso, mais desenvolvida, com maior número de habitantes, inclusive maior número de habitantes em se tratando de população de rua, e fique você aí tranquilo que já a gente vai entrar nos números, mas como pensar a região metropolitana? Por exemplo, existem hoje programas para pensar em moradia para essa população. Uhum. Nós falamos de albergues, de abrigos, mas aquelas moradias, porque ouve-se falar, obviamente, em projeto habitacional para famílias que têm renda, seja mínima ou um pouco mais alta, às vezes em algumas faixas contempladas por programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida. Agora, quem está em situação de vulnerabilidade não tem renda, não consegue pagar, por exemplo, um financiamento bancário. O que hoje há de possibilidade de moradia para essa população? Inclusive, uma coisa muito importante, né? Para que esses programas, né, de moradia sejam efetivados, é necessário que a gente conheça, né, como é que está o perfil e o número de pessoas que de fato está sem CEP, né, sem residência fixa, né? Aí você tem a possibilidade de aluguel social, né, que é o governo estende um valor mensal. Né, há uma crítica sobre o valor desse aluguel, né? Mas que é necessário que a gente também perceba, né, a necessidade da sua casa, da sua moradia própria, né? Agora, uma questão importante, Natália, já que a gente está lidando com Recife, mas região metropolitana, sim, eu sou bom estudante, viu, Natália? Eu gosto de seguir Faz bem a tarefa de casa. Né? Então, é giro metropolitano. Perfeito. Né? O que me preocupa muitas vezes é que nessa região metropolitana a gente não tenha censos, né? Um acompanhamento, um monitoramento da realidade mais sistemático, né? Eu penso que é importante, principalmente cidades como Olinda, Jaboatão, né? Ipujuca, mas a gente tem uma outra configuração urbana. Nessa semana a gente estava até discutindo isso, mas nesses lugares também tem pessoas em situação de rua e a gente precisa... Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho. Realidade socioeconômica, isso, de violência, facções. Por exemplo, essa semana a gente assistiu por vocês, através de vocês, né, os novos investimentos que a gente tem nessa região do Polo Suape. Esses investimentos precisam ser acompanhados por programas e projetos sociais. Porque se a gente não tem essa preocupação paralela,
a gente pode reviver o que a gente já viveu no primeiro boom do swap, né? Porque, por exemplo, a gente viu, eu estou falando aqui do ponto de vista científico, né? Os investimentos, né, sendo efetivados nessa região, mas, ao mesmo tempo, o número de violência crescendo, né, em relação às nossas crianças e adolescentes, né? Outras vulnerabilidades acontecendo em relação a essa população que circunvizinham, né, essa região, e muita gente que vai migrar para lá porque sabe que é ali que o recurso, que o dinheiro está girando, e quando gira esse dinheiro, né, as pessoas vão ser atraídas, né? Então é muito importante que os nossos governantes, né, que inclusive o sistema de justiça, aí eu chamo a atenção, né, ao nosso sistema, que é muito articulado. O que eu estou falando? Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, articulada com o Executivo, para que a gente tenha um acompanhamento disso que está acontecendo, né, que pode acontecer na nossa região metropolitana, né? Que esses grandes investimentos, se falam de mais de 15 mil empregos diretos, né? Então vamos pensar o que está, né, nas oportunidades indiretas e, evidentemente, do que pode acontecer do ponto de vista, né, dessa população de rua migrando, porque existe esse fenômeno de migração, né, das pessoas que estão muitas vezes em Recife, mas que circulam em Jaboatão, no Cabo, em Olinda, e acontece muitas vezes de pessoas que vêm para cá, mas são de João Pessoa, de Maceió, ou seja, das cidades, né, dos outros estados. Então, a rua é complexo e a gente precisa entender esses fluxos migratórios, né, muitas vezes acompanhados por muita violação de direitos humanos e de demandas sociais urgentes, né? E aí se instala aquela pergunta: de quem é a A responsabilidade? responsabilidade, né? Então, eu penso que, primeiro, que é de todos nós, que foi a sua pergunta brilhante, inicial, né? Mas que o executivo esteja junto com o sistema de justiça, né? E com as organizações da sociedade civil, que a gente não pode deixar de lançar luz para a importância, né, das diferentes organizações que cuidam dessas pessoas, né? Muitas vezes, né, ocupando a responsabilidade que poderia ser do Estado ou do município, né? Então, nas pesquisas da gente, a gente percebe, né, a importância histórica das antigas ONGs, né, do que a gente chama hoje, né, de organização da sociedade civil, né, atendendo questões, né, e contemplando territórios que muitas vezes o Estado não chega, né, o município não chega. Então, é importante também chamá-las para a construção da política pública, né? Anteriormente, o senhor já comentava a respeito de um censo sobre a população de rua, números que foi realizado em parceria, Universidade Federal Rural, o FRPE, ao qual o senhor pertence, atua, e a Prefeitura do Recife. Eu queria entender um pouco desses dados. Esse censo foi feito quando, qual é o ano, qual é essa amostra, né, de referência, e também quais números foram... Nós conseguimos mapear e trazer dados para quem está nos acompanhando, qual o número de pessoas em situação de rua, ou uma estimativa, é claro? Importante, né? Primeiro que o censo, ele é, para mim, fundamental, né, para qualquer política pública, até para desconstruir a ideia da invisibilidade, né? E você só constrói uma boa política quando você conhece, né, e sabe quais são as principais demandas, né? Porque além de contar, né, de você ir para a rua, fazer toda uma pesquisa censitária mesmo, né, você, né, buscou contar a partir de estratos, né, das características. A gente contou homem, mulher, criança, idoso, branco, negro, né, pessoas em situação, né, de adoecimento mental, pessoas PCD com deficiência, pessoas trans, né? A rua, ela é múltipla, né? A gente tem aí a possibilidade de entender a rua, né, como o João do Rio dizia assim, ela agasalha, né, diferentes sentimentos. Ela, né? abraça. Ela abraça, a rua abraça, né? Tristeza, mas também alegria, né? Situações de vida, mas também situações de morte. A rua,
ela é um espaço onde a gente tem heranças de uma colonização, né, que ainda hoje deixa marcas, né? Então a rua ela é negra, ela é masculina, né, mas ela é também das mulheres trans, né? Um número de idosos uma coisa interessantíssima que a gente percebeu, né? O número de crianças e adolescentes, que para mim também é um número preocupante, são 5%, né? A gente contou, fazendo inclusive a articulação daqueles que a gente contou na rua, mas aqueles que estão em situação de acolhimento institucional, aqueles que estão cumprindo medida socioeducativa. Então, foi um censo que também, né, teve essa preocupação com as nossas crianças e adolescentes. A rua hoje ela tem um número de idosos também, né, do Recife, que a gente precisa. Idosos em situação de surto psicótico, que é uma coisa que também me chamou muita atenção. É um censo que foi construído, foi lançado em 23, né, que já deve ser recontado nesses próximos anos. Inclusive, a gente já sabe da preocupação da prefeitura de rearticular, de atualizar, né, porque é necessário você ter, né, essa recontagem sistematicamente, né? E é um censo que trouxe números, mais de 1.800 pessoas, né, para uma cidade que tem hoje mais de 1,5 milhão, um pouco mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, proporcionalmente, a cidade, comparada aos 3 grandes metrópoles nordestinas, Fortaleza e Salvador, é a que mais tem. Né? Recife, entre capitais do Nordeste, proporcional. Porque você precisa ver as proporcionalidades, claro, né? Porque Fortaleza hoje está em torno de 2,5 milhões, assim como Salvador. Recife, 1,5 milhão, né? Então, mais de 1.800, assim, né? Você comparado, essas duas cidades estão em torno de 3 milhões, né? 2,5 de habitantes. 2,5 milhões, né? Em torno de 2.500 pessoas em situação de rua, quase 3 mil. Né? Então, quer dizer, proporcionalmente você tem um número expressivo de pessoas em situação de rua. Né? Então, esse censo, ele teve essa obrigação de você visibilizar de uma forma mais sistemática, científica, né? Essas pessoas, buscando, inclusive, atender uma demanda que, em princípio, poderia ser do IBGE, mas quando você tem um censo amplo, as pessoas em situação de rua não entram. Né? Então, é dever, né, dos gestores promoverem os seus censos. Né? Então, para que as políticas sejam bem feitas, planejadas, você precisa ter um diagnóstico. Vou dar um exemplo aqui, vacinação contra a Covid-19 à época. Isso. Como você vai vacinar, mapear uma população se não tem ideia de quantas pessoas vivem essa circunstância? Né? Né, por exemplo... Esse é só um exemplo. Esse é um exemplo, mas um bom exemplo, porque, por exemplo, como é que você vai criar políticas específicas em tempos de uma pandemia se você não conhece o perfil, de onde elas estão? Porque uma coisa muito importante, a gente georreferenciou os locais onde as pessoas circulam. Quais são esses... Claro, eu sei que nós estamos aqui falando de região metropolitana, mas nesse momento, o censo do Recife, 1.806 pessoas. Isso. 1.806. Quais são essas que podem ser chamadas, professor, de zonas quentes? Quais são os locais que mais registram população de rua? Região Central? Região Central e Boa Viagem. Boa Viagem também. RPA6, E uma questão importantíssima que aqui precisa se colocar, né? No decorrer do censo, se buscou construir, inaugurou um centro pop em Setúbal, muito a partir de resistência por parte dos moradores, né? Eu acho que é importante a gente perceber que a gente vive numa sociedade onde a aporofobia, que esse é um termo importante, né? Explica pra gente. O que é a aporofobia? É medo, reação de fobia à pobreza, né? As pessoas têm fobia, né? Aquele estereótipo, aquele estigma que afasta. Eles vão... É uma narrativa que se constrói, que precisa ser enfrentada, né? Tenho até dificuldade de falar, mas, por exemplo, eles vão comprometer a paisagem da rua, né? A rua vai ficar mais suja,
né, mais perigosa. Isso E são quando acontece a práticas retirada, aparofóbicas, algumas né? pessoas Porque usam a fobia expressão de fazer uma limpeza, por exemplo. é uma que também pode ser colocado como uma pobrefobia, né? As pessoas Hum. têm fobia às pessoas que estão em condição de pobreza, né? Então, assim, eu penso, né, que isso tudo precisa também ser pedagogizado, né? A gente precisa, e daí a importância da universidade estar junto com outros, né, com o executivo, com o sistema de justiça, porque as pessoas que aprenderam, né, a cultivar pobrefobia, elas também precisam aprender a acolher as pessoas de maneira diferente, né? É necessário que você tenha equipamentos como um centro pop para evitar que essas pessoas em situação de rua não fiquem ao léu. Elas precisam de um centro de referência, né, onde elas precisam, né, ter acesso à saúde, educação, assistência social, Sim. ao encaminhamento ao sistema de justiça, né, à busca de Até documentação, esses serviços documentação, básicos, né? porque é básico para a gente, mas muitos deles não têm, Sim. né, porque a própria condição de viver na rua, ou eles, né, perderam, ou retiraram, né, roubaram deles a documentação, ou foi estragada com as questões, né, as variações do tempo. Então, assim, existem muitas questões que deixam as pessoas ainda mais vulneráveis Claro. nesse sentido, né? Então, os centros pop, eles são importantes, né? A gente tem aqui a experiência do Centro Popinho, que é para criança e adolescente, outra experiência muito importante. E na nossa região metropolitana, nós temos outras cidades que também têm esses centros de referência, né? Que são centros ligados à assistência social, às secretarias de desenvolvimento social, né? O caso de Olinda, o caso de Jaboatão, né? E eu penso que a gente precisa, né, investir de uma maneira muito sistemática em relação a essa população de rua, porque na rua as vulnerabilidades são múltiplas e elas são decorrentes de diferentes problemas sociais, Sim. né? Então é muito importante que a gente pense, né, que experiências de diagnóstico, né, porque o censo também é uma experiência de diagnosticar, né, de colocar um rosto. Qual é o rosto dessa população de rua? E eu me recordo, né, de que a gente fez uma experiência fotográfica com as pessoas em situação de rua do Recife, né, com fotógrafos super profissionais aqui de Recife, artistas mesmo, né? E a gente, né, para compor o censo, a gente queria fotos bonitas deles, fotos, né? E eles disseram, mas rapaz, ninguém nunca abordou a gente para fazer um book, né? Ou seja, e é uma coisa tão simples, né, que a gente tem no nosso cotidiano, mas que para eles fizeram tanta diferença. Tanto é que quando a gente lançou o censo no Teatro do Parque, muitos deles estavam lá, foram convidados que participaram do censo para ganhar o censo, né, mas também para se reconhecerem num calendário que a gente fez só com a população de rua. Foi uma experiência muito boa, assim. Isso que o senhor traz, professor, é tão importante por quê? Porque o senso comum, ele diz o seguinte: quem está na rua não vai sair da rua. Quem está lá é porque quer estar lá. Quem está lá é porque tem problema com drogadição, com álcool, com drogas, com violência, com furto, com roubo. Sim, nós sabemos que isso também existe e aqui ninguém está dizendo que são pessoas Perfeito, que não Natália. cometem erros, pelo contrário. Mas a questão é a seguinte, e eu imagino que quem está nos acompanhando pode estar pensando isso agora, professor. Há solução? Há como mudar esse ciclo? As pessoas conseguem sair desse ciclo? Tudo bem, existe o serviço. O Centro Pop está lá. Mas esse ciclo, é possível quebrá-lo? É possível quebrá-lo. A gente não pode deixar de perceber que a gente vive hoje um desdobramento ainda muito presente da pandemia, onde existiu um aumento da população de rua, né? Essa questão da pandemia foi acompanhada por um cenário político muito conflitante, né? Onde a gente não tinha políticas públicas sistematizadas para essas pessoas, né? E existia, na verdade, uma onda, né, de hostilidade, né, em relação a essas pessoas, né? Então, assim, há muito a própria ideia da vagabundagem, né, da vadiagem, né, como se
essas pessoas estivessem na rua porque elas querem viver, né, a partir dessas experiências. Não quer trabalhar, quer ficar bebendo. Né? Esse tipo de discurso, né, e de concepção, ela não pode ser disseminada, ela precisa ser enfrentada. Né? As pessoas que estão em situação de rua é porque elas tiveram vínculos familiares fragilizados ou rompidos, né, por diferentes questões. Por exemplo, eu, na minha condição de classe média, posso ter amanhã um primo meu, né, que pode estar em situação de rua. Ninguém escapa dessa possibilidade. Acho que isso é importante. Então, esse julgamento depreciativo, né, segregador, criminalizador, precisa ser desconstruído. Porque quem está nos escutando ou está nos vendo pode ter uma experiência muito próxima da família. Né? Porque a gente encontra pessoas em situação de rua que vêm de uma família de classe média. A gente encontrou pessoas em situação de rua com diploma universitário. Que fenômeno é esse? O que né? leva, não O é? que leva, né? E é claro, se a gente for investigar como investigamos, você tem uma dependência química em relação a drogas ilícitas, a família não aceita. Por exemplo, no caso dos nossos e das nossas, né, que estão lá em situação de rua, por terem por escolherem e por serem, né, pessoas que têm uma ideologia diferente, ou porque são homossexuais, né, transexuais, e a família também não acolhe. Quantos, né, a gente conhece que tiveram problemas, né, de convívio familiar ao declararem que são bi, que são trans, que optaram a fazer a transição e que a família expulsa de casa. E eles estão na rua. Isso acontece e pode acontecer com qualquer um de nós. Então, esse julgamento ele precisa ser revisto. Né? Acho que um programa como esse é importante até para a gente rever, né, Natália? Essas suas perguntas elas nos levam a rever a vida. Né? Eu acho que a gente, enquanto professor, né, enquanto pesquisador da área, o nosso fazer pesquisador e professor também se dá nesse sentido, né? Pedagogizar o censo, eu acho que é importante, ou seja, é necessário que a gente faça um censo para ensinar as pessoas que a população em geral, a sociedade, que as pessoas estão em situação de rua, estão na rua por diferentes motivos. E elas precisam ser respeitadas como pessoas humanas, né? Que estão ali muitas vezes querendo um apoio da gente, né? Que muitas vezes não encontrou num ambiente familiar. E aí o Estado tem que tomar conta, né? O sistema de justiça tem que tomar conta, né? Quando eu falo Estado, é o executivo, o judiciário e o legislativo, né? O legislativo precisa tomar conta, o executivo e o judiciário, porque essa é uma questão muito importante, né? Esse problema é tão complexo que ele exige o que a gente chama, né, de uma política intersetorial, né? Ou seja, a educação, a saúde, né, o pessoal que lida com qualificação profissional, a segurança pública, né, que precisa ser também cidadã, precisa ter uma relação de acolhimento a essas pessoas, o sistema de justiça, eu falo defensoria, tribunal, Ministério Público, ou seja, né, é necessário que as políticas também sejam acompanhadas por essas diferentes instituições para que a coisa se resolva, né? Então, existe uma complexidade, mas uma complexidade que é possível se resolver, né? Que essa foi a sua... A gente uma coisa importante também, fazer o censo. Quando a gente foi no censo, eles queriam participar do censo. Eles queriam ser ouvidos. Queriam. Inclusive, quero dizer, né, a gente que está nessa sessão... Vixe Maria, a gente fala demais, né? Estou dizendo. Não, mas deixa eu dizer. Fala e traz informações relevantes. Mas, por exemplo, a gente abordava as pessoas, bom essas memórias que você está me ajudando a retomar, né? As pessoas muitas vezes estavam dormindo e eu, na minha condição, como é que a gente vai abordar? Aí a assistente social da abordagem da prefeitura, né, que trabalha, que acompanha, o senhor tem um jeito, né, para chegar, e eles acordavam e logo buscavam, né? A gente perguntava, a gente está incomodando, a gente pode passar depois, eles não, eu quero,
participar. As pessoas querem participar porque eles queriam ser ouvidas e queriam solução para os seus problemas, né? Então, isso é uma questão importante que se coloca, ou seja, vamos desconstruir essa ideia individualista, né, que nos foi introjetada. A gente aprendeu a ter esse egoísmo, né, individualista e não pensar no coletivo, né? Claro. Né? Eu penso que é importante a gente rever essas narrativas que, para mim, tem toda como é que eu vou dizer, uma característica de pobrefobia, aparofobia e de exclusão social que a gente não pode admitir. A gente tem que criar uma outra sociedade. O que fazer? Depois de ouvir tantas informações que constroem pensamento, o que fazer quando eu, cidadão, eu, cidadã, vejo uma pessoa em situação de rua? Eu devo abordá-lo? Eu devo abordá-la? Primeiro, o que o cidadão deve fazer? Segundo, o que os governos devem fazer? A gente tem acompanhado diversas prefeituras, em especial de cidades da região sul do Brasil, fazendo o seguinte: aqui você não entra, pega aqui a passagem de ônibus e vai-se embora para outro local. Isso é correto? Isso está certo? Então vamos lá. Que conduta o cidadão, a população em geral deve adotar, os governos devem adotar. Você preparar uma cidade com arquitetura hostil para evitar que a pessoa deite num banco de praça, isso também é considerado legal para diminuir o número de população em situação de rua? O que fazer, professor? Esse tema essa questão da cidade hostil é uma questão que, em Recife, inclusive, tem uma lei municipal que busca, né, fazer com que as construções públicas e particulares evitem, né, construir arquiteturas que afastam as pessoas, né? Como você bem disse, né? Essa sociedade que aceita, né, a possibilidade dessa expulsão, né, dessas pessoas é uma sociedade adoecida, na minha, né, concepção, na minha perspectiva, né? A cidade que acolhe, ela precisa ter práticas onde as pessoas que são do município, que nasceram no município ou que escolheram o município para viver, precisa ser acolhida na sua dignidade humana, né? Então, esse gestor que junto com a sua equipe busca alternativas para essa expulsão institucionalizada, para mim, ele deve responder, porque isso aí, né, não é atitude de uma gestão que esteja de acordo com os princípios constitucionais. E nas informações que o senhor tem enquanto especialista, isso só acontece lá na região sul ou já aconteceu aqui também? A gente tem um histórico, né, por exemplo, da cidade de Recife receber ônibus de outras cidades do interior, né, trazendo pessoas que estão em migração, né, em situação de migração, de outros países, né? De outros países, né, pega todo mundo, coloca no ônibus e leva para Recife ou região metropolitana, né? Então isso aconteceu lá no sul, mas aconteceu aqui também. Eu acho que é importante a gente ter registro nesse sentido, né, e que a gente, né, precisa refletir que prática mais segregadora, excludente, né? Então assim, e isso, para mim, é uma questão que o próprio sistema de justiça precisa também estar atento, né? Eu penso que a gestão ela precisa criar os equipamentos e, ao mesmo tempo que cria esses equipamentos, né, baseado nas normativas, né, nos princípios que estão lá da Constituição, do SUS, né, que esses equipamentos também sejam divulgados, né, para que as pessoas, né, saibam onde é que fica o Centro Pop, onde é que fica o Centro Popinho, onde tem um restaurante popular, né, onde tem um abrigo noturno, um espaço de acolhimento noturno, né, porque o que a gente hoje quer é políticas públicas pautadas nos princípios dos direitos humanos. A gente hoje em dia não quer mais nenhum tipo de prática caritativa, filantrópica, que na verdade, né... mas eu levo toda sexta-feira à noite um prato de comida. Isso, que, né, não resolve, que pode amenizar a fome. Pode amenizar, né? E é claro que a gente precisa respeitar quem tem
quem faz todo esse movimento, né? Mas a gente precisa saber que isso não é o que a gente deseja enquanto sociedade, né? Não é a sopa no final da noite, não. Porque muitas vezes a sopa gera até uma possibilidade de mais pessoas irem para a rua, né? Que tem muitas vezes residência, vai lá, faz parte daquele momento e depois volta para suas casas, né? E a gente fica numa sensação de que as coisas estão sendo resolvidas. Mas não é isso, a gente quer política pública, né, baseada nos princípios constitucionais, legais, nesse Estado democrático de direito, que também contempla essas pessoas, né, e que essas políticas contemplem as diferenças, né, que busque atender, né, as pessoas trans, os idosos, as crianças e adolescentes, né, os jovens, né, que estão aí buscando, né, oportunidade, né, ou seja, políticas do bem viver, e que se enfrente todo esse universo, né, da criminalização que acontece. Acho que é muito importante essa pergunta quando você nos traz, Natália. A gente não pode romantizar a rua, né? A gente precisa entender como um problema de Estado, um problema que exige, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, mas que é de todos nós, que é um problema de todos nós, né? Enquanto, né, pessoas que vivem nessa casa comum, né, que convivem nesse mesmo espaço urbano e que precisa entender aquele que está na rua, aquela que está na rua, como uma pessoa que também tem direitos, né? Acho que essa é a grande questão, né? Então eu penso que, não sei se a gente já está chegando ao fim, infelizmente, né? Fico aqui, o professor fala muito, não, né? Mas o professor traz informações relevantes. E veja, né? Esse assunto certamente não se esgota por aqui. Nós temos à frente, em 2026, professor Humberto, um ano eleitoral. Isso. E esse assunto tem que estar pautado. Nós vamos nos encontrar certamente. Me chame para tomar cafezinho. E é bom esse né? café, Esse não café daqui é muito bom. Né? Eu sou, né, alimento do nosso vício. E uma boa conversa. E eu penso que isso aqui é importante para a gente prestar conta do que a gente está fazendo na universidade, Natália. Aproximar da sociedade. Né? As pesquisas muitas vezes ficam lá mesmo, né? Perfeito. Então, quando a gente chega aqui na TV Jornal, no sistema Jornal do Comércio, a gente tem a oportunidade de socializar o que a gente está fazendo na universidade, sair, né, dos muros da universidade, chegar mais pertinho de vocês. Eu quero agradecer bastante. A gente agradece, pois volte muitas vezes. Professor Humberto Miranda, prazer para o Sistema Jornal do Comércio e para quem está nos acompanhando, que é premiado com uma reflexão em um período que é um período de fim de ano, em que esses temas eles ficam até mais latentes, não é? Então nós precisamos levar essa mensagem. Agradeço muito e digo o seguinte, até a próxima. Até a próxima. Sempre que você nos convidar, a gente está aqui presente, viu? Prazer. Bom, para você que esteve com a gente mais um Giro Metropolitano, também. Até mais.